Olá! Meu nome é Liz Kimura, eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais e nós estamos na semana dos mapas mentais. E hoje a minha super convidada é a queridíssima Thaís Godinho. Ela que tem o blog chamado Vida Organizada desde 2000. Será que era 2006? Eu preciso confirmar quando ela entrar. E originalmente ela se formou como publicitária e trabalha com produtividade compassiva. Opa! Mimi veio marcar presença. Ai, gratidão a todos que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. A minha querida Mimi, é só ligar a câmera que ela gosta de participar. Deixa eu ver. Ai, olá, olá, como vai, Ana Luísa? Nós fizemos curso de GTD juntas com a querida Thaís Godinho. Como vai, Terezinha? Nossa, quanta gente bacana entrando. Oi, Liz. Ai, eu não apareço para você? Ah, tá bom. Então, deixa eu te convidar. Vamos. Será que o convite apareceu? Aguardando a nossa. Esse chá é meu, não é seu. Olá! Nossa, Thaís, gratidão por aceitar esse convite, por vir participar aqui da minha primeira semana dos mapas mentais. Gente, eu não sabia que isso dava tanto trabalho assim. Eu tô super cansada. Imagina, eu que agradeço abrir o espaço aqui para a gente poder conversar, né? De novo, é tão gostoso. Então, obrigada, Liz. Que bom que deu Nossa, certo. Tô acompanhando aí verdade. a sua semana, tá sendo super legal. Poxa vida, eu ainda não terminei de ver a live de ontem, mas eu tava adorando. Tudo que diz respeito a estudos e aprendizagem, eu adoro, é sensacional. Não, Adorando. eu acho Parabéns. incrível. Eu tenho conhecido assim, vocês gostam de estudar muito. Meu Deus do céu. Eu já não, Ah, não, como não se sou você não tão. gostasse, né? Ai, mas nesse ponto eu sinto assim que eu sou muito mimada, sabe? Eu gosto de estudar. Por isso que esse o conceito de universidade pessoal é incrível, porque assim, eu gosto de estudar as coisas que eu gosto. Eu não gosto de ser forçada, ó, você tem que estudar isso, você tem que Ah, fazer aquilo, você tem que... Então, assim, exato. aquilo que eu curto, nossa, eu amo estudar, mas, por exemplo, vocês que fizeram TCC, dissertação, mestrado, doutorado, vixe, Maria, essas coisas assim já não é comigo, não. É, porque é bem pesado, tem muitas regras, né? Eu acho que acaba, não sei, eu acho que acaba saindo um pouco do propósito, às vezes, do que você está querendo estudar, né? Porque você tem que atender tantas regras. Eu acho que isso trava Pois muitas é, pessoas. É, nossa, muita gente que faz a dissertação ou faz uma tese de doutorado reclama justamente disso, de que às vezes perde a vontade de estudar o que está estudando devido a todos esses formatos que tem que ser cumpridos, né? pois Complicado mesmo. é. Eu convivi assim, convivi, né? Eu tive assim, às vezes períodos que tinha pessoas que estavam fazendo isso, nossa, aí você vê que o humor da pessoa muda, ela fica muito estressada, e eu, É. nossa, o que que aconteceu? Não é mais a mesma pessoa. Gente, olha, mas assim, eu imagino, né, que aqui é que assim, não posso partir do pressuposto que todo mundo nasceu sabendo, até mesmo porque Thaís Godinho já era mega famosa quando eu descobri a Thaís. Então, eu vou me apresentar para a sua plateia e eu vou pedir para você se apresentar também. Tá bom. E Mimi está na minha frente. Vamos deitar, querida. Não, é incrível. É só É, ligar sim. a, é só ligar a câmera que ela tava assim, escondida em algum canto, tum, ela É. aparece. É que ela acha que você está falando com ela, será que não? Ai, nossa. Então, gente, eu tô tão feliz que tem tanta gente, sabe, tantos amigos, tantos clientes, tantas pessoas entrando aqui. Eu Tô não tô vendo. conseguindo cumprimentar todo mundo, mas sejam todos aqui, como fala, se sintam recebidos. Me fugiu uma palavra que eu queria usar, mas estão todos aqui. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Liz Kimura. Eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais. Nossa,
Isso foi há 20 anos atrás. Eu uso a técnica há 25 anos e há 20 anos eu me profissionalizei. Então, através dessa técnica, eu tenho capacitado pessoas, empresas, instituições de ensino. Eu não consigo capacitar gatos ainda, mas se pudesse, gatos e cachorros. E nesse caminho, eu estudei um pouco sobre. Estudei não, né? Eu me apaixonei por essa questão de produtividade através dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Que foi. Eu gostei tanto daquela literatura que eu fui trabalhar na Covey Leadership Center Brasil na década de 90. Então, nossa, e ano passado eu tive a super, hiper, mega honra, mega oportunidade de fazer o curso, o GTD, os 3 níveis, com a mestra aqui, Thaís Godinho, que é Master Coach, né, que inclusive formou aí os novos instrutores para essa metodologia, e fico assim, admiradíssima de Thaís ser budista, ser toda zen. Gente do céu, eu sou uma pilha, assim. E estou super, hiper, mega honrada de poder participar dessa live com vocês. Sejam todos aqui muito bem-vindos e mais uma vez, gratidão, Thaís. Agora conta para minha plateia se por acaso alguém não sabe quem é Thaís Godinho. Ah, Liz, poxa, obrigada. Sempre muito gostoso tá na sua presença, mesmo que distante, né? Porque você tem um astral muito legal. Obrigada por esse espaço. Bom, meu nome é Thais Godinho, eu tenho um projeto de vida chamado Vida Organizada. Foi um blog que eu criei em 2006 com a menor pretensão de virar minha profissão, o que acabou acontecendo porque eu me apaixonei muito pelo tema. E quando eu me apaixono por uma coisa, eu começo a me aprofundar, vou estudando, vou entrando ali, conhecendo mais, exatamente. Como diz a nossa amiga Vanice, eu tenho o número psíquico 7, então eu sou a pessoa que se aprofunda. Eu não sei ficar na Olha só, superfície. E aí, interessante. e, quer Com a falar? Vanice, ela também vai participar da semana dos mapas mentais e vai ser Tô na sabendo. sexta-feira, às 20 horas. Também teremos a Vanice Banavigo, uma queridíssima numeróloga cabalística que, olha, inclusive eu também agradeço a ela que acabei me aproximando da Thaís, né? Eu conheci a Thaís através de uma aluna. E, ai, gente, você quer beber o meu chá? Eu vou segurar meu chá. Não, meu chá não é para você beber. E aí, quem nos aproximou foi a Vanice. Então, queridíssima Vanice, gratidão por essa, como falar, essa aproximação, nos ajudar É, ao universo a conspirar. Desculpa, eu acabei ela, te interrompendo. imagina, ela e a Erika são muito queridas, assim, e são amigas, né? Muito legal a gente ir criando esse ecossistema, né, de pessoas muito legais para a gente poder fazer essa cocriação, digamos assim. E então eu Uhum. tenho esse projeto de vida, que é o Vida Organizada, e junto com o Vida Organizada eu também tenho uma parte muito importante da minha vida, que é esse trabalho com o GTD, o método criado pelo David Allen, Getting Things Done, Uhum. que aqui no Brasil é oferecido pela Cal Daniel, do meu amigo Daniel Burge também. Então Que é eu tenho esse gigante. trabalho. Eu chego Sim, assim no ombro dele, no ombro, sim, no ele é muito cotovelo alto. dele. Ele é muito alto mesmo, sim. E é uma grande pessoa, né? Por dentro e por fora, assim. Ele é alto e ele também é uma grande pessoa, uma grande personalidade. E então eu tenho esse trabalho, como a Alice falou, sou Master Trainer, né? Sou responsável por certificar os outros instrutores aqui no Brasil. E eu amo esse trabalho, assim, é uma coisa muito de propósito mesmo, adoro. E aí, Liz, bom, eu criei, como eu falei, eu criei o blog lá para compartilhar e acabou virando meu trabalho com o tempo. Sou completamente apaixonada por Isso produtividade. daí foi em 2006? 2006, Ah, então 2006. eu acertei. Antes de você entrar, eu estava comentando, eu Ah, que falei, legal. eu acho que é Foi, 2006. Vamos, foi 2006. confirmado, então. E agora eu estou desenvolvendo a minha tese para o doutorado. Na verdade, eu não entrei ainda, estou desenvolvendo o pré-projeto para entrar, que é em cima desse tema de produtividade compassiva. Que, em resumo, quer dizer, você Hum, pode ser produtivo sem perder a sua saúde por conta disso, sabe? Bem sim, resumido é isso, né? Mas a ideia é sim. levar mesmo essa tese, porque eu acho que a gente está vivendo numa época, Liz, do mundo, que está todo mundo começando a olhar um pouquinho mais, de maneira mais compassiva para si mesmo. A gente passou, né, assim, você que teve a formação na Couve e tudo, você
foi para os Estados Unidos, você sabe como é a cultura deles lá, né? Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Aqui a gente também tem bastante isso, mas acho que lá eles são muito, né? E eu acho que a gente está chegando num novo momento da humanidade que todo mundo está falando, eu amo meu trabalho, mas se não tiver propósito. E o Covid, de certa maneira, Ah, foi precursor disso tudo, né? Ele trouxe lá nos Sete Hábitos falando sobre isso. E é por isso que é um trabalho incrível também. Mas hoje, mais do que nessas últimas décadas, a gente vê que as pessoas são muito mais voltadas a esse trabalho com propósito e também estão vendo a importância de dormir bem, além de trabalhar bem, né? De se alimentar bem. Então a gente está vendo é uma época legal, assim, né? De aprendizados, eu diria. É que agora a gente nossa. está nesse momento da pandemia com o mundo virado de cabeça para baixo e todo mundo está questionando e refletindo sobre tantas coisas, mas eu vejo que, assim, de uma maneira mais macro, tá todo mundo com essa cabeça, né? Tentando não ficar tão bitolado em uma só atividade, mas buscando. O pessoal tá mandando coraçãozinho e risadinha, porque a sua gata está enlouquecida ali. Eu tô aqui tentando não me distrair. Eu tô tentando me manter séria, mas é impossível, ela é muito fofa. Ai, a Mimi tá aqui. Porque normalmente ela vem, aí ela se acomoda. Agora não, ela tá querendo mexer no meu fio do fone e ela já arrebentou um fio. Então, assim, Mimi, fica quietinha, por Eu tava favor. aqui falando super no papo mó cabeça, e de repente aparece a carona dela. Assim, é impossível não sorrir. Tá muito engraçado. Mas Ah, tudo bem, deixa ela aí, é divertido. Eu só fazendo um porque eu comentário. tô assim, tentando fazer ela não beber o meu chá, Tudo ao fazendo mesmo você tempo, né? não arrebentar o meu meu segundo fone de ouvido. Ah, Muito mas, bom. por exemplo, eu na época, Thaís, eu estava fazendo a faculdade de Direito e participava de uma organização sem fins lucrativos chamado JCI, Junior Hum, Chamber International. E foi através da JCI que eu conheci a Covey. Na realidade, na época, eu conheci originalmente a Covey na Venezuela. E como eu nossa. morava no Brasil, aí eu fui bater porta lá e falei assim, eu quero um emprego aqui. Então, eu fui secretária executiva. O meu chefe, que era o consultor, que tinha se capacitado nos Estados Unidos, ele tinha sido, acho que o último trabalho dele CLT tinha sido diretor de RH da PepsiCo. Então, dentro do universo corporativo, era uma capacitação que estava a todo vapor. E eu imaginei, eu era só uma secretária executiva, porque gente, aquilo tudo me fascinou, entender, sabe, de dividir os papéis. E eu lembro que segunda-feira era o melhor dia da semana. Ai, gente do céu, quando chegava sexta-feira eu ficava assim, ai meu Deus, eu vou ficar 2 dias sem ir para o escritório. Sábado eu arrumava uma desculpa para aparecer no escritório, mas domingo era um prédio comercial, então o prédio Não tinha fechava, não tinha como. como entrar. Então, realmente, quando você trabalha com algo que te apaixona, nossa senhora, eu ficava assim, ai meu Deus, domingo, eu assim, segunda-feira, lá ia eu saia correndo para ir para o trabalho, ou melhor, ia para a faculdade primeiro, para depois ir para o trabalho, foi Que muito gostoso. incrível, muito gostoso. Então, e por exemplo, eu cheguei a ler o livro do Norman Vincent Peale, sobre o poder do pensamento positivo, e realmente, depois disso, veio os Sete Hábitos, o Stephen Covey. Eu falo assim, tem algumas pessoas que não podiam ter permissão para desencarnar, né? Elas tinham que continuar aqui com a gente. Nossa, eu É. não acreditei. Quando morreu o Covey, quando morreu o Tony Buzene, eu falei, ai meu Deus do céu. Mas estamos aqui, né, com o legado de cada um deles. Isso que eu ia falar, o legado tá vivo, né? Uhum. E eu lembro quando eu fiz o curso presencial com você, tinha uma das pessoas que questionou entre ler o livro e fazer o curso. E, nossa, naquele momento me veio tão claro que quando você lê o livro, o que acontece? Por melhor que o autor escreva, a impressão que eu tenho é que os livros, eles ficam assim num patamar linear. E quando a gente faz o curso, né, por exemplo, porque tinha coisas do GTD que eu, tipo, acho que interpretei de maneira tendenciosa e distorcida. Então, quando a gente faz o curso, nossa, aí a pessoa assim mostra que isso aqui é importante desse jeito, ó, esse aqui é importante assim, esse daqui. Então, você é como ver aquele conteúdo em alto relevo, sabe, em 3D. É Eu falei, verdade.
Então, Você lembra assim, alguma coisa, Liz, que você tinha uma ideia e daí lá no curso você aprendeu que era de outra forma? Você lembra de alguma coisa assim? por exemplo, eu ainda preciso melhorar isso daí, mas eu fiz aqui, deixa eu ver, acho que eles estão num desses bloquinhos. Então, eu tenho aqui, né, alguns bloquinhos de mapas Adoro. mentais, né, que, ó, olha, ele é do tamanho da palma da minha mão, é pequenininho. Ah, foi neste, aqui. Aqui eu tenho até um post-it, que é sobre planejamento semanal. Então, por exemplo, essa questão de fazer planejamento semanal, nossa, eu faço desde 1990 e pouquinho, sabe? Não vou entrar em muitos Que detalhes. legal. Então, assim, eu fiz no meu feed tem, né? Você pode enfocar diferentes conteúdos, diferentes critérios para o seu planejamento semanal. Então, esse daqui usa o critério temporal, então cada dia da semana, né? Cada ramificação é um dia da semana. Então, como o nível 1 é o dia, o nível 2 é o período, manhã, tarde e noite. Né? O nível 3 podia ser o horário ou já a atividade em cada um desses períodos. E eu fiz um, claro, com o enfoque na divisão de papéis, indicado pelo livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Sim. Stephen Covey. Então, cada ramificação aqui é um papel. Então, eu comento assim, do papel profissional, nada impede que aqui ele é apenas um dos itens, um dos papéis do seu planejamento semanal. Você pode deslocar essa ramificação, essa categoria de informação e colocar no centro. E daqui expandir todas as suas pendências profissionais. E na época eu tinha feito o quê? O do GTD com os contextos, né? Eu achei esse Ah, conceito de contexto incrível. Só que ele ele está é meio mesmo. distorcido, né? Planejamento semanal não é isso, aqui é uma lista de. Então, isso aqui tá um pouco Ah, distorcido. Então, por isso que a gente muitas vezes lê e fica batido. Você não. Dificilmente a gente. Assim, olha, a pessoa escreve, 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 mas ainda, para quem está lendo, vai depender muito desse conhecimento prévio, porque aí vai abrindo outros mapas mentais, né? Vai disparando assim outras informações. Nossa, quando foi o curso, eu achei incrível a dinâmica. Uma das coisas que eu nunca tinha visto antes, essa questão de apresentar o slide do PowerPoint, e aqui no cantinho tinha a sequência da é. agenda do que a gente ia abordar. Então, por exemplo, a gente estava no item tal e desse item, vupt, abriu um slide. Uhum. Então, porque o que eu percebo com o mapa mental que me ajuda profundamente é a visão do todo. Enquanto eu tinha uma visão muito assim, microscópica das coisas, eu ficava, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, ai meu Deus, não vai Para ter onde tempo. estamos indo? É. E aí, a hora que eu colocava no papel e tinha essa visão do todo, eu percebi que eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Eu falei, gente, mas aqui é um detalhe, eu ainda tenho um monte de outras coisas que, assim, a hora que você coloca nos seus devidos lugares, você entende a proporção, né, a dimensão de cada uma das suas pendências. E quando eu não fazia, tipo, quando eu fui fazer a lista de pendências na forma tradicional linear, eu lembro que o escritório da Covey era na Eusébio Matoso. Então, e eu morava na Aclimação. Então, aqui em São Paulo, eu tenho que atravessar a Avenida Paulista inteira, a Avenida Rebouças inteira, para chegar lá. Né? E tinha que aprovar, acho que o fotolito do cartão de visita na Alpha Graphics, que fica Nossa. na Avenida Faria Lima com a Avenida Europa, que é a continuação da Rua Augusta. E como eu fui listando assim, eu sei que eu saí aqui da aclimação e fui aprovar o fotolito, que era o primeiro item, né? Ou melhor, a primeira coisa que eu fui fazer é ir numa loja de fotografia que revela filmes. Naquela época a gente tirava fotos em película de 35 milímetros. Então, assim, como tinha aquele express de 1 hora, já pensou? A gente levava 1 hora para conseguir ver uma foto. Hoje você, ai, não ficou boa, tira de novo. Você, Sim. como a nossa vida mudou, como as coisas evoluíram. Eu amo tecnologia, né? Eu adoro todo esse avanço, esse desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi no bairro do Paraíso, deixei o filme para revelar, fui lá
Faria Lima, aprovar o fotolito, o próximo item era entregar uma proposta, que naquela época a gente entregava a proposta em papel, em Aham. físico. E o lugar para entregar a proposta era na Vila Clementino, que é Nossa. aqui eu moro na Aclimação, vem Vila Mariana e na sequência Vila Clementino. Falei, gente, eu já podia ter entregue, sabe, do tipo, o meu roteiro, a forma de enxergar o mundo, enxergar as coisas, era muito assim, um item depois do outro, sem analisar o que que aquela informação, como que ela se relaciona com o resto das minhas atividades. Então, eu vi assim, que eu falei, gente do céu, eu falei assim, esse negócio de ser produtivo, você precisa ser capacitado, né? Porque se você não tiver essa capacitação, você não consegue ser produtivo. Você faz coisas assim que eu falo, gente, não acreditei. Eu falei, isso eu não gostei. Então E, foi. e você sabe, Liz, que acho que um dos conceitos mais importantes, assim, que eu aprendi com o GTD foi o dos contextos, com certeza. Eu acho que ele resume tudo, assim, mas é o entendimento do conceito do que o David Allen chama de sistema. Que o sistema ele não Hum, é uma ferramenta que você usa, ele é um conjunto de ferramentas, de hum, comportamentos seus, que envolvem as revisões que você faz, tudo, e de conteúdos que você coloca. Então, a partir do entendimento que você tem desse sistema, por quê? Porque aí, entrando no gancho do que você falou, para a gente fazer um planejamento semanal, você vai estar em uma determinada situação na sua vida, naquele momento, sei lá, na sexta-feira que você vai fazer o seu planejamento da semana. Então, quando você tem essa ideia de sistema, você consegue pegar um recorte para a semana, né, e enxergar os projetos, o que está em andamento, o que não está, se vai ter algum tipo de deslocamento, se não vai, como que você pode aproveitar melhor os contextos que você tem e as coisas de calendário, né, que seriam as coisas para fazer num dia específico. Então, enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui nisso, né? Que entender, ter esse conhecimento sobre o que é um sistema, que não é uma única ferramenta, que às vezes a gente fica. Quando a gente começa a se organizar, é natural que a gente queira ter um controle do micro. Só que chega uma hora que você se perde se você ficar só nesse micro, né? No microgerenciamento. Você tem que ampliar a sua perspectiva, porque isso vai te dar mais respiro para as coisas como um todo, né? E eu sempre gostei muito desse seu mapa do planejamento semanal. Aí eu acho ele muito legal porque, para mim, a ferramenta de mapa mental, ela é uma técnica de raciocínio mesmo fantástica, assim, para tudo. E para todo tipo de planejamento, na verdade, né? uhum. Não só temporal com relação à semana, ou ao mês, ou ao sei lá o quê, mas também com relação a assuntos específicos, enfim. Eu achei bem, bem legal que você tenha trazido esse mapa. E, por exemplo, me chamou também a atenção aquela questão de não importa, né, se o barco está indo para a direção certa, né, para o norte Essa certo, frase é se, maravilhosa. né, se tipo, como que é? Se ele está furado, assim, você tem que resolver essa questão. Então, aquela noção dos horizontes, né, então tem coisas assim, terrenas, imediatas, que você Só para falar precisa. pro pessoal, né? A frase do David que ele fala que se o seu barco está afundando, não importa a direção que ele está virado, né? Isso. Em resumo, se você Uhum. pode ter os objetivos mais elevados de vida, um propósito afinadíssimo, mas se o seu barco estiver afundando hoje, você não tem nem como trabalhar para ter esses Isso objetivos. mesmo. Seu barco está afundando, você tem que resolver esse problema primeiro, até para você conseguir se concentrar. É tipo quando a pessoa está aprendendo a dirigir, ela não consegue nem curtir a paisagem quando ela tá dirigindo, né? Ela tá lá preocupada, o câmbio, a Nossa. marcha e o não sei o quê, a seta. Você tá ali muito no micro ainda, você não consegue ter uma perspectiva mais ampla, né? É verdade. Eu com 16 anos de idade, nossa, eu tirei carteira de habilitação quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos. E lá, como fala, a filosofia deles é essa de direção defensiva. Então, é muito importante você, tipo, esse cuidado, né, para não bater, não prejudicar, não machucar ninguém. E a questão do carro, do veículo, não é importante. Então, a direção defensiva, a autoescola, a gente aprende a dirigir em carros automáticos. Não tem carro mecânico para você aprender Olha, a autoescola, porque é o de né? menos. Imagina. Pois é, isso é de menos, né? E assim, isso foi há 16, como que 31 anos atrás. Caramba, Liz. Então, e assim, eles têm uma placa gigantesca no topo do carro, então, tipo, a quilômetros você sabe, aquele lá é um iniciante, sabe?
E então tome cuidado, né, quando você chegar perto de um carro assim. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com 17 anos, então eu era habilitada a dirigir, mas eu não tinha a idade mínima legal para poder dirigir no Brasil. Então eu Ah, fiz autoescola para aprender a dirigir carro mecânico. Gente, você aprendendo primeiro a dirigir carro automático, você engata e vai. Daqui a pouco, tem que mudar a marcha. Marcha! Nossa, do tipo, onde é que fica a marcha? Aí eu não sei por que que eles colocam a marcha, a primeira marcha para cá. Falei, é tão mais fácil você empurrar. Eles deviam mudar, assim, ó, marcha um para frente, aí depois você pode colocar três para cá, dois para lá, mas a um é tão mais fácil engatar para frente. Então, eu lembro que aqui no Brasil, eu pensava, assim, a hora que parava no farol, eu assim, tinha que enxugar as minhas mãos, porque eu ficava tão nervosa. Eu falei, eu nunca vou aprender a dirigir no Brasil. Aqui é uma loucura. Você tá vendo? Você tá vendo aquela pessoa deu pisca para um lado e virou para o outro. O outro nem deu pisca e virou. Eu achava assim que dirigir aqui é uma loucura. Aí eu falei, ah, não, depois que eu aprendi, eu falei, não, uma vez que você aprende a dirigir no Brasil, você consegue dirigir em qualquer lugar. Até que a gente vai dar um treinamento no Panamá. Meu Deus do céu. Que medo que é o Panamá. são outras regras. Nossa, lá no Panamá o pessoal tem dinheiro, então os carros são bons, são velozes, só que não tem farol Os carros são no bons, é Panamá. ótimo. Então, porque o que acontece? Quando eu morei na Venezuela, os carros eram tudo calhambeque, sabe? Era tudo assim. Tinha gasolina para todo mundo. Não, eu lembro, imagine, a gente encheu um tanque gigantesco, custou US$ 4 e voltou troco. Eu olhei aquilo e falei, não acredito, gente, tem época que na Venezuela a água era mais cara que gasolina, de tão barata que era a gasolina. Eu ficava assim, mas foram outros tempos, Caramba, né? outros Então, por tempos. isso que lá é assim, é muito. Lá não tem as pistas pintadas. Então, do tipo, o pessoal vai dirigindo e você não sabe se você está invadindo a pista do outro. Eu ficava, ai meu Deus, que medo. Só que no Paraná, como os carros eram bons, eles tinham velocidade. Imagina você, numa Avenida Paulista, tentando cruzar a Paulista e não tem farol. Então eles vão assim, Nossa. embicando, e eu falava assim. Então eu não queria sentar na janela, sabe? Eu queria sentar no meio do carro, porque cada vez que eu falei, gente, vai bater o carro. Era o medo. Aí quando a gente vê aqueles reportagens da China, que é carro, bicicleta, pessoas, é tudo assim, eu falei, realmente Mas ainda você tem sabe lugares que mais desafiadores. essa analogia da habilidade de dirigir é muito curiosa, assim, da gente fazer essa ligação com a nossa habilidade para coisas da vida como um todo, né? Porque é esse exemplo mesmo, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, ou quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, ou quando a gente está aprendendo qualquer habilidade, a gente está muito assim focado nos pequenos movimentos, né, Liz? Tipo andar de bicicleta, que você fica tipo, né, cambaleando pro lado e vira o guidão e cai, e se machuca e rala o joelho, é uma coisa. É interessante isso, porque a gente é muito. Se a gente trouxer isso para o mundo assim do planejamento, da produtividade, da organização, de tudo que a gente faz, para qualquer habilidade assim, né? No começo a gente fica muito Isso, focado nas técnicas, em como faz isso, no tutorial, digamos assim, né? E à isso. medida que a gente vai dominando, a gente consegue ter uma perspectiva mais ampla, que eu É, acho que é muito essa, como eu posso dizer? Que eu acho que é uma analogia que a gente pode trazer para o planejamento de vida. Por quê? isso. Porque, assim, muitas vezes uma pessoa ela até quer fazer um planejamento da vida dela. Eu adoro eu peguei aqui até para te mostrar, obviamente que você já sabe, mas só para mostrar para o pessoal, eu tô com aquele livro Dominando a Técnica dos Mapas Mentais do Tony, e na última Uhum, página tem um mapa, né, com ele. Quem é ele? Quem é o isso. Tony Buzan? E É. nesse livro, o que eu acho muito legal desse mapa é que, assim, será que todas as pessoas têm uma condição de fazer um mapa desse sobre a própria vida? E aí, eu acho que sim, pode começar, mesmo porque eu adoro essa ideia de começar um mapa mental e ele leva anos para ser concluído, porque é uma evolução, uma construção. Mas também eu vejo que muitas vezes a gente não consegue ter essa visão mais macro da vida, porque tem muita coisa para a gente resolver agora, né? No micro, no No apagar incêndio, terreno, né? Uhum. na coisa do dia a dia, sabe? Então, eu tô falando isso porque você comentou a frase do David, né? Que não adianta para que lado o seu barco tá virado se ele tá afundando. E Isso. é exatamente isso. Eu penso que, no final das contas, quando a gente fala de planejamento de vida, tem a ver com autoconhecimento, né?
Nossa, Então, fundamental. um mapa desse, por exemplo, eu não sei se foi ele que fez esse mapa. Liz, você me fala se foi ele. Então, o Tony Buzan, eu fui até a Inglaterra em 2001, há 19 anos atrás. Porque na época, então, esse Nossa, daqui foi 2001 faz feito, 19 anos, que medo. né? Esse Tá. daqui é feito no software iMindMap. Então, Ah, o Tony Buzan, ele, imagine, né? Ele publicou pela primeira vez um livro sobre mapas mentais em 1974, né? Então já faz várias décadas. E na realidade essa aqui já é uma tradução, né, do original, que é o Use Your Head, em inglês britânico, né? E Use esse Your aqui é uma Head é ótimo. tradução para Use Both Sides of Your Brain, que foi a tradução para a versão em inglês americano. E quando eu fiz a minha certificação no ano de 2000, o Busan Center mais próximo para mim era o da Flórida, em Palm Beach. Então, no ano de 2000, de 90, 1990, eu terminei o meu colegial nos Estados Unidos, que Que é o gostoso. senior year, né, do high school, aquele negócio da formatura, do baile. Gente, aquilo que aparece nos filmes é tão. É aquilo mesmo. Então, a minha filha adora aquele crepúsculo. Aí eles estão lá no baile, então tem a flor na lapela, não sei o quê. Eu falei, gente do céu, é igualzinho, igualzinho a gente lá na formatura. Então, quando eu voltei, os americanos eles têm esse hábito de fazer esses reunions. Então, no ano de 2000 foi o 10-year reunion. Então, Que eu legal. fui para os Estados Unidos, aí já que eu estava indo lá, eu fui para o escritório do Business Center que ficava em West Palm Beach. Isso foi no mês de agosto, né? Foi exatamente essa época do ano. E a Cília, que me atendeu, ela falou, não, é tão assustador, porque é tanto tempo, ela já era uma senhora idosa, cadeirante, então, assim, você fala de pessoas assim que já não estão mais aqui conosco, eu falo, meu Deus do céu, como o tempo voa. É. Aí ela falou, você tem que vir para o curso de certificação. Então foi o que eu fiz. Eu voltei em dezembro daquele ano, fiz o curso de certificação e na semana seguinte estava acontecendo um Palm Source na Califórnia, que Ah, eu depois, né, adoro essa sua história. ficou conhecido como Vale do Silício. E já que eu estava lá Quem na diria? Califórnia, eu aproveitei para visitar Cadê o meu livro? Eu achei que eu tinha melhorado a organização da minha biblioteca. Ah, tá aqui sim, estão aqui. É, já que eu estava lá na Califórnia, eu aproveitei para visitar e conhecer a Nancy Margulis. Então, ó, esse aqui é a quarta capa aqui da Nancy. Ela também faz, né, como fala, autobiografia com ela. E esse livro é incrível porque ele tem texto tradicional linear de um lado e o mapa mental com resumo dessa Que página aqui. maravilhoso. Então, assim, é um livro inteiro desse jeito. E ela estava junto com a Nu Samal, fazendo a revisão do livro para uma segunda edição. Então, assim que ficou pronto, cadê? Ah, eu tenho aqui uma foto, opa, cadê a foto aqui? Com a Nancy. E Que nessa legal segunda isso. edição, eles falaram que elas iam fazer uma menção para mim e tudo. E aí, a hora que eu recebi o livro e eu li, eu falei, esqueceram de mim. Ela falou, não, assim, aí quando eu encontrei com ela, ela virou o livro, não, então, olha, tá aqui, Liz Kimura. Porque ela falou que estava no final do livro, realmente estava bem no final, é na quarta capa. E eu assim, falei, nossa! Então, incrível, porque eles já fazem esses mapas mentais de autobiografia, então essas aqui são as duas autoras, né, a Nancy e a Nusa Que Mal. lindos. E eu ainda quero. Não, com esse negócio de internet é incrível, né? Já existiam essas tecnologias antes, mas é tipo, Sim, agora que tá vindo a ideia. Puxa, bem que eu podia fazer uma live com elas, né? Eu falei, nossa, eu tô assim, para a gente dar uma live com a tô de olho com a, né? com a Jamie Nest, que foi a Ai, minha exato. segunda, como se chama? Eu tô Foi a louca pra minha. comprar esse livro, Liz. Eu deixei ele na minha Ah, listinha da Amazon. Na primeira promoção que aparecer, eu vou comprar. Tô louca olha. pra ter esse. Desse que você me Deixa eu mostrou. ver.
Vamos ver, eu vou dar uma olhada no meu estoque se eu tenho. Se eu tiver, eu separo um para Uh! você. Então, Obrigada! a Jamie, ela foi considerada pelo Tony Buzan como a melhor instrutora de mapas mentais do planeta, Nossa, né? que incrível. E no comecinho do Que livro, ela conta, responsabilidade. pois é, ela conta que ela é analista de sistemas na EDS, e ela estava no departamento de treinamento e ela assistiu 2 dias do curso dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ah, E que nos legal. 2 dias seguintes, ela que teve que ministrar o curso. E ela, assim, conseguiu se desempenhar, ter uma alta performance, porque ela fez o mapa mental de tudo. Ah, nossa, Então, que incrível. porque o que acontece? Quando a gente aprende uma coisa nova, você não necessariamente consegue colocar na sequência didática, você lembra de uma coisa. Então, quando você tem o mapa, a visão do macro e do micro, o que, que exatamente você tem que fazer nesse módulo, naquela atividade, então ela ficou de boca aberta. Eu falei, Sim, gente, esse negócio acelera o aprendizado, esse negócio ajuda muito. nossa. Então, por exemplo, nesses últimos anos, a Boeing, que foi o maior case de sucesso do Tony Buzan, já não era mais cliente do Tony e era cliente da Jamie. Então, em 2008, quando ela lançou o curso dela de certificação, nossa, eu fui lá participar da primeira turma. Ah, que gostoso. Então, é muito top. A Jamie também é uma querida. Sim. Nós E tivemos uma live juntas, então vai ter uma live não, né? Nós tivemos assim uma call aqui pela internet e vem ela vai novidades começar a por dar aí. cursos online, porque o pessoal me pergunta, mas por que eu não dou curso em inglês tudo? Eu falei, então, porque em constelação sistêmica familiar, eu aprendi que existe uma questão de hierarquia, né? Então, quem sou eu para ficar dando curso em inglês, né? Online, se tinha Tony Buzan vivo, se tem a Jamie Nesta. Então, Faz assim, acho que tem sentido. uma hierarquia que tem que ser respeitada. Então, a hora que ela começar a dar os cursos, eu estarei junto. E aí, depois disso, acho que vai desdobrar. Porque, imagine, para mim, inglês é uma segunda língua. Então, por melhor que eu fale, que eu me expresse, como eu diria, a minha cultura, né, o meu background fica muito enraizado. Então, como eu sempre gostei de viajar, de aprender línguas estrangeiras. Quando eu tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, foi a primeira vez que formalmente eu fiz aulas de espanhol e francês. Então foi muito engraçado porque na aula de espanhol, a primeira semana eu fiz espanhol 1, segunda semana espanhol 2, terceira semana espanhol 3. Aí o diretor me chamou e falou: a gente não tem espanhol 4. O que a gente pode é te mandar para um college. Aí ele fala assim, tipo, desde quando eu estudo espanhol? Eu falei, então, de 3 semanas atrás. Eu falei, eu nunca estudei espanhol, assim, formalmente na minha Caramba. vida, mas eu falo português, que é uma outra língua latina, então tem várias coisas que são semelhantes. Aí eu descobri que eu já reencarnei no México, então eu falei, deve ser lembrança dessa reencarnação. Que legal. Então, eu acabei fazendo, assim, adorei, curti, mas o espanhol que eu aprendi foi espanhol mexicano. Quando eu fui na Venezuela, as coisas, tinha algumas palavras que eram diferentes. Então a gente percebe que cada país aqui na América do Sul tem o seu jeito. Então quando eu fui para o Peru, tinha palavras que eram diferentes. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então eu tinha o meu, como fala, o meu glossáriozinho. Quando eu quero falar caneta em determinado país, então eu tenho que usar determinado vocabulário, porque as palavras-chave vão mudando, né? Sim. Então, Nossa. e quando eu fiz um ano de francês e eu estava achando o máximo, eu falar assim, bonjour, como ça va bien? Aí eu conheci o brasileiro aqui que falou, nossa, você é a pessoa mais estranha que eu conheço. Nossa, por quê, né? O que aconteceu? Não, você fala francês com sotaque americano. E você me disse que é brasileira com essa cara e esse sobrenome, né? Eu falei, então, né? Vamos ser cidadãos do mundo, né? Então, ele Ah, falou você é que eu era mesmo. muito estranha, né? Então, gente, eu amei. Eu, por exemplo, quando eu fiz direito, uma das minhas ideias era no último ano, no quinto ano, a gente faz uma escolha de especialização. Eu estava, assim, fortemente tendenciosa a fazer direito internacional para prestar Rio Branco e seguir uma carreira de diplomacia.
Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não consegui mais fazer cursos de inglês, porque cada curso que eu fazia, eu falei, eu já sei, já sei, já sei, tipo, não agregava, né? E num deles eu fiz um curso de inglês na Lumine, que era. Eu lembro que a gente tinha que ler a Newsweek toda semana, Nossa, era, sabe, eram umas coisas assim. E do meu lado tinha uma jovem que era filha de diplomata, né? E, tipo, a maternidade para mim era uma coisa assim, desde pequena eu sempre quis ser mãe. Aí eu perguntei, e aí, como foi, né? Tipo, ter o seu pai como diplomata, de viver várias partes do mundo, conhecer tantas coisas. Ela falou assim, é. Assim, tem um lado bom, né? Mas também tem um lado ruim, porque você não cria raízes. Sabe quando você tem aquela sensação que você não pertence a nenhum lugar? Porque a hora que você está se adaptando, formando laços, né? Aí vai mudar de país. Aí você tem que aprender tudo de novo, é tudo diferente, né? E, por exemplo, às vezes você vai para um lugar que é bacana, que você adora, mas também você vai para lugares que não são legais. Então você pensa, ai meu Deus, daqui a pouco eu vou embora daqui, daqui a pouco eu vou embora daqui. Então, aí eu achei isso, como eu diria, é um sacrifício muito grande para você pedir para uma criança, né? Eu achei que isso não, eu não queria que, são do perdas e tipo, ganhos, né, Li? São perdas e ganhos também, né? Você escolhe um estilo de vida assim, você ficar em um só lugar, você vai ter perdas e ganhos para sua filha, e você viajar o mundo inteiro vai ter perdas e ganhos também, né? Tem que ver se quais são os ganhos que você está disposta a, que você acha que tem, né, um valor maior, e quais são as perdas que você está disposta a assumir a responsabilidade, porque na verdade, tem algumas que pesam mais do que outras, né? Então, muito provavelmente foi isso que ajudou você a tomar essa decisão também, né? uhum. Por isso que eu acabei meio que aposentando essa ideia e fui fazer especialização em direitos difusos, porque assim a gente tem direito privado e direito público. E os direitos difusos, eles são meio que privados e públicos junto e misturado, que inclui criança e adolescente, o direito do consumidor, e hoje inclui também o direito à paz. Então, a paz Nossa, é um direito, né? Porque ano passado, ano retrasado, eu assisti uma palestra sobre CNV, comunicação não cara, eu tava violenta. pensando nisso na hora que você estava falando. Enquanto você estava Uh, falando, me veio, eu tô até com o livro aqui. Que olha só, legal. sincronicidade. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu fiquei assim chocada, porque falei, agora eu entendi Quer dizer que existe que advogado da paz? Existe esse. sim, sim, sim. Existem, como fala, essa Poxa, eu queria ter feito formação de direito. mediadores, de conciliadores, de trabalhar porque, por exemplo, se eu não me engano, foi na Bahia que começou com um juiz que ele não aguentava ficar enxugando gelo. Direito de família é uma coisa assim que você uma parte reclama, Ah, aí outra nossa, não. parte, né, tipo, contra-argumenta, né? E aí eles ficam brigando e o juiz vai lá e tum. Né? O que eu penso assim sobre direito de família parece assim, sabe, dois irmãos que estão brigando e os pais têm que falar tá, 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 e dar, sabe, umas palmadinhas em cada um, porque, gente do céu, é o que faziam quando pequenos, né? Nossa, Só que agora difícil. adultos, né? Então a briga é um pouco mais violenta. E esse juiz, ele aprendendo aí sobre a fenomenologia, né, através das constelações sistêmicas, constelações familiares, né, que foi meio que melhor organizado pelo Bert Hellinger, ele conseguiu entender o que está nesse inconsciente que atua. Então, do tipo, dava sentença, dali a pouco o outro entrava com uma ação, e aí dava uma outra sentença. E tipo, isso não tinha fim, era uma coisa assim. Então, com esse entendimento, né, e essa consciência, né, essa expansão da consciência de que, ai, meu Deus do céu, ela quer vir pro colo. Aí ela vem na coxa e faz assim na minha coxa Né? para chamar atenção. Ok, agora você pode pular, você pode vir. Gente do céu, eu tomo cada susto com essa gata. Vem, sobe. Ok, Mimi voltou.
Miau, Então, mamãe quer participar da live. não, porque quando a gente tinha cachorros, os cachorros não paravam de latir. Aí agora eu tô vendo que a Mimi não quer sair de frente da câmera. E Nossa, aí, com Liz. essa questão da comunicação não violenta, eu fiquei. Aquilo me impactou muito, porque foi quando eu entendi que a minha família, nós crescemos nesse modelo de que saíam falando, gritando, e a minha filha foi quem, antes de eu entender comunicação não violenta, que ela falava: eu não gosto do jeito que mamãe fala comigo. E aí eu falei: mas então, o que que acontece? Eu falo. Aí não me dá nenhuma reação. Então eu vou falando mais alto, e cada vez mais alto, porque eu falei: não, eu acho que ela não me ouviu. Aí eu falo assim: não, mas então, a essa altura da voz, ela me ouviu, então ela não me entendeu. Né? Eu falei assim: então, mamãe não tem telepatia, você tem que falar para mim, porque senão eu não entendo. E foi quando eu comecei, quando eu aprendi sobre CNV, eu fiquei apaixonada. E o incrível é que com a internet eu pude procurar pelo Marshall Rosenberg e assistir, sabe, os workshops dele lá em Boston, assim, tipo, ter aula com ele, mesmo ele já ter falecido. Então, eu falei: gente, eu adoro tecnologia, eu acho isso tudo É, muito incrível. é. Então, para um planejamento de vida, né, realmente todas essas expansões de consciência são fundamentais, né? Ai, aquelas eu tô só tagarelando. Já falei Não, 45 mas aí minutos. tá super enriquecedora essa conversa, porque é isso, sabe? Eu penso que o planejamento de vida é impossível sem um autoconhecimento. E se a gente parar para pensar, Uhum. por exemplo, no mapa mental, né? Então eu vi esse exemplo do mapa do Tony com a vida dele. Eu acho que todo mundo pode começar, a partir de qualquer momento, de qualquer idade, a criar um mapa de si mesmo para contar a sua própria história, né? E esse Isso mapa vai mesmo. evoluindo junto com você ao longo da vida. Acho que esse é o primeiro ponto, né, Liz? Uhum. Isso Então, quando a mesmo. gente fala no planejamento de vida, porque a gente vai colocando quais são os meus valores, o que eu já fiz na vida, quais foram as perdas que eu tive, quais foram as conquistas que eu tive, né? Então, é um mapa que conta a sua vida. Eu acho isso muito gostoso de fazer, além de tudo, sabe? Além de tudo. Uhum. E à medida que a gente vai aprendendo e trazendo essas novas referências para nossa vida, tudo isso vai compondo quem a gente é, né? Então, é Isso fantástico mesmo. falar sobre isso. E você falou, né, um pouquinho no começo dos mapas do GTD, né, que eu acho que seria aí, dá tempo pra ficar horas falando, Nossa, mas eu tenho vários mapas dele. sei, nossa, eu fico só namorando esses mapas atrás de você quando eu vejo as suas lives. E É aí verdade, eu tinha que trocar aqui para GTD. você até comentou, né, na divulgação da live aqui, que a gente pode montar o mapa com as áreas da vida, que eu acho que esse é fantástico, porque ele é um retrato da sua vida Uhum. hoje, né? Então, assim, Não. tudo está em andamento, né? Fala. Uhum. E eu acho incrível que você usa o MindMeister para colocar aquilo e de lá fazer né, essa sua revisão periódica, trimestral, na virada de estação. Falei: gente, É, realmente assim, é muito bacana como que você conduz e esse, como fala, esse fluir da natureza junto na nossa vida, porque a gente aqui tão urbanos, né? Com esse nosso clima, você não percebe, mas quando eu fui bolsista no Japão, as 4 estações são nitidamente 4 estações. Né? Num período de 2 semanas muda tudo. Né? O clima, a temperatura, a alimentação, a vestimenta, e aí a gente entra numa nova estação. Né? E aqui nesse meu jeito aqui urbano, em São Paulo, a gente nem percebe. Eu acho fascinante o que você faz. E já te interrompi de novo. mas você sabe, Liz, que aqui em São Paulo, eu vejo pessoal às vezes, em Curitiba também. Se tiver alguém de Curitiba, dá um oi aí, falando que, mas a gente tem 4 estações no mesmo dia, esse tempo maluco. Não é? Mas assim, se a gente parar para pensar nessa frase que a gente fala de uma maneira tão rotineira, a gente vê o excesso de movimento, né, que existe. Por que que a gente fica Hum, com a mente tão agitada? Porque realmente o fato de você pensar que se em um único dia você tem 4 estações, imagina só a influência que isso tem no movimento dentro da nossa cabeça, por exemplo. Não é à toa que quem mora em grandes cidades e sente essa correria maior fica tão mais agitado mesmo, né? Então, pois é. quanto mais. Ontem eu estava lendo um capítulo de um livro do David que ele fala que o seu sistema de organização ele tem que ser a prova de volume e de velocidade.
Tipo, quando você tem muita coisa para fazer, ele tem que ser a prova disso, porque ele tem que te dar suporte, não ser um empecilho para você, não te atrapalhar, porque você perde mais tempo organizando do que fazendo. E ele também tem que ser a prova de velocidade. Renegociar os acordos e tudo mais. Então, o seu sistema de organização tem que ser a prova dessas duas coisas. E eu vejo que a gente, morando, né, em uma situação que a gente se desconecta tanto da natureza, no sentido de que, poxa, são 11 horas da noite, eu estou trabalhando porque eu tenho luz elétrica, né? Então, assim, a gente já está se colocando numa situação que a gente foge desse ritmo natural, mas a gente ainda é um ser orgânico que pode morrer por conta de um vírus, né, que surgiu e pegou o mundo inteiro. E a gente também sente sono, a gente sente fome, a gente fica doente, a gente fica cansado. Então a gente não pode esquecer dessa origem humana que a gente tem nunca, porque, sabe, no final das contas é uma questão de prioridades, Liz. Né? Se a gente parar para pensar em em tudo isso que a gente está falando, assim, a gente só tem essa possibilidade de discutir esses assuntos mais elevados porque essas necessidades básicas estão sendo atendidas bem, né? Tanto é que a minha filha estava assim, ai, disse que ela estava com tédio. Como assim? Eu, assim, como é que pode ter tédio com 10 anos de idade, né? E nessas férias, né, que foram férias bem diferentes, né? Um dos filmes que nós assistimos foi sobre a vida da Helen Keller e da Anne Sullivan, a mestre dela, né, a tutora dela. Então, eu falo assim, gente, a gente tem muito que agradecer. Nossa Senhora, aquela época, em 1800 bolinha, não tinha luz elétrica, né? À noite eles estavam de vela. Gente, sabe o perigo que é você dormir com uma vela acesa? E as casas de madeira, meu Deus do céu, que bom que a gente tem luz elétrica, que assim, aperta, liga, aperta, desliga, né? Umas coisas Então, umas coisas assim. Então, eu falei, gente, e como que uma criança que nasceu saudável, né, teve febre durante 3 semanas e quando passou essa febre, ela ficou cega e surda. Né? Então, imagine como que... E essa Anne Sullivan, né? Como que ela conseguiu fazer esse processo de alfabetização, né? De colocar na mão dela as letras e o cérebro fazer essa conexão. Imagine. E a Helen Keller, além de ter, né, nascido não, né? Além dela ter passado, né, a vida toda cega, surda, né, e muda, porque o que eles falam assim, normalmente a pessoa, ela só é muda porque ela não ouve. E como ela não ouve, ela não fala. Não tem referência. Né? Não tem referência. Tanto é que a minha, quando ia entrar no processo de alfabetização, que eles começam, acho que com 5 anos de idade, aos 4 anos precisou fazer fonoterapia, porque você acaba escrevendo do jeito que você fala. Então, se você fala incorretamente, você vai soletrar de maneira incorreta. Porque sempre, imagine, há 20 anos eu dou curso de mapas mentais e eu descobri na época da faculdade e consegui me formar graças a essa técnica. E aí, com certeza, a aplicação dos mapas mentais dentro do universo acadêmico é óbvia, né? É nítida. Só que eu nunca me via com legitimidade para dar aula para professores, dar aula em escolas, porque eu não vivia uma realidade com crianças, né? Eu não entendia como que era o dia a dia. Então, hoje eu falei, agora eu já entendi. Tanto é que nesses 20 anos eu sempre atendi todo mundo que me procurava. Então, desde empresas, de pessoas físicas, para tudo quanto é área, tecnologia, engenharia, o que viesse eu atendia. Então, às vezes eu venho pessoas, né, com eu vejo assim, alguém curtindo ou comentando, aí eu entro no perfil da pessoa, a pessoa tem filhos, aí eu mando mapas mentais sobre criança, a pessoa gosta de não sei, aí então eu mando mapas mentais, né, da área de atuação da pessoa, porque acho que hoje eu tenho exemplos de mapas mentais de, nossa, infinitas áreas. Você é muito atenciosa, muito carinhosa, Liz, muito legal.
Eu fico pensando, como que você dá conta do volume? Porque, gente do céu, eu não estou dando conta do volume de atender todo mundo, de responder. É, Tanto é que tem gente, um monte de gente fazendo pergunta aqui. Pessoal, tem um ponto de interrogação, né, aqui. Se vocês quiserem digitar suas perguntas lá, eu vou fazer um print screen da tela e depois eu vou gravar um vídeo é, respondendo perguntas, isso. porque Se não a tá gente não nem consegue, dando. eu tenho a frase que, quando eu também me pego com essa dúvida, eu sempre lembro de uma frase minha que já virou chavão, que é: não é possível organizar tralha. E o conceito de tralha é aquilo que não faz mais sentido no momento que você está vivendo da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, etc. E a grande sabedoria é quais são os parâmetros pessoais que eu vou usar para definir o que é tralha no momento. Que esse é o ponto. Essa E é bem complicado, porque agora que a gente está vivendo nesse momento, Liz, e a gente que trabalha com internet, é um volume muito grande. Geralmente as pessoas falam assim: ai, Tess, como que eu faço? Eu recebo 100 e-mails por dia. Eu falo: filha, eu recebo 100 mensagens por hora no meu WhatsApp, sabe? Então, assim, a gente... Então, cada um, claro, tem a sua dor e ela é muito legítima, mas eu acho também que, às vezes, a gente, por trabalhar com produtividade, a gente coloca uma régua muito alta para a nossa vida, né, Liz? A gente fica querendo atender tudo, assim, e nem sempre dá. E, puxa, faz parte, né? Faz parte. Então, eu Pois tô é. nesse momento de realmente... Porque o volume de comunicação aumentou muito nessa quarentena, que tá todo mundo se comunicando, assim. Então, eu tô Uhum. exatamente nesse momento que eu tenho um projeto em andamento para realmente organizar as minhas entradas, porque não dá. Não dá. Às vezes eu fico sem Ah. responder a minha mãe, sabe assim? É sério. Então, Uhum. Tanto é eu que tô reorganizando com isso, porque eu não posso deixar de atender as pessoas, não posso deixar de olhar os comentários que o pessoal me deixa, dos meus alunos, mas eu também tenho que me cuidar, eu também tenho que ficar bem, também tenho que cuidar das minhas comunicações aqui em casa, com o filhote que tá sim. 24 horas aqui, o marido também, então tudo mudou, né? Enfim, a gente tem que tomar algumas decisões, né? É isso. Pois é. Eu tô nesse Aí, momento. Thaís, esse Oi. negócio da gente colocar o vídeo depois disponível para as pessoas assistirem, porque assim, faltam 5 minutos para acabar. Ah, nossa, já É apareceu pra difícil você, tá? pegar uma cena que esteja boa, porque assim, uma tá assim, a outra. Aí Ah, assim, você quer aí eu, eu gravar? Pra não sempre ficar um. Sim, é eu verdade. Poxa, é sempre verdade apareço isso. com os olhos fechados, então eu tenho que prestar atenção para abrir os olhos, que o meu Aí sempre você tá quer fechado. tirar, então, você quer Então, tirar o eu quero print fazer da um thumb? print, né? E tirei um pouquinho os comentários, então, Tá. X. Agora voltam os comentários. Eu peço Depois me manda desculpas, o print também, eu mando, eu pra eu peço fazer no meu. desculpas que a gente acabou não respondendo as perguntas, né? Se vocês quiserem me mandar pelo direct, eu vou aqui colocar na minha caixa de entrada, ver se eu tenho que fazer alguma coisa para arquivar. Eu estou assim, Eu aprendendo esse também. Se tiver fluxo para alguma conseguir. coisa, se tiver alguma coisa para mim, Liz, me manda os prints, que daí eu também vou respondendo. O pessoal tô gravando um monte de vídeo respondendo dúvida, que é uma maneira fácil de fazer, né? É Então, verdade. me manda também, muito legal. Eu acho Ah, que esse assunto dá muito pano para manga. Eu queria falar com o nossa. pessoal, Liz, se você permitir, que eles leiam os Uhum. livros do Tony, sabe? Porque assim, cara, tem tanta coisa legal sobre planejamento de vida, sobre Verdade. organização nos livros e Hum. ideias que ele dá. E o seu curso também, né? Isso, na semana que vem eu começo a turma 5 e é a Ai, que última turma delícia. que eu vou fazer nesse formato. Porque eu vejo assim que vem as pessoas, aí eu acabo ensinando de maneira meio que superficial, porque os perfis são todos muito diferentes, então eu É. tenho que dar exemplos genéricos, exercícios genéricos, e aí eu vejo que eu genericamente ajudo. Então eu decidi que a próxima turma vai ser a última turma nesse formato, depois da turma 5 só vão ser turmas com perfis específicos. Tanto é que Ai, que o meu legal. perfil número 1 são mulheres entre 40 e 50 anos de idade, com filha de 10 anos de idade, que esteja, né, 10, 11 anos, que esteja no 5º ano do ensino Ai, fundamental ai, 1, muito que é a bom. realidade que eu estou vivendo, né? Então, por isso que eu Pô, falei eu assim, quero ai, estar nessa agora eu, turma aí, mas eu tô com sim, 39, posso entrar? pode, com certeza. E aí, assim, é com essas mães que eu vou aprender como que é viver com menino. Porque, gente, a minha filha, assim, quando era menorzinha, a gente tomando banho, fazendo um checklist. Ok, já lavou o cabelo, já lavou o rosto, não sei o quê. Assim, então, tipo, já terminou o banho. Não, mamãe, só falta lavar o sovaco. E eu, assim, como?
Onde você aprendeu essa palavra? Ah, foi papai que me ensinou. Papai, nós estamos educando menina. Menina não tem sovaco. Né? Ai, meu Deus, falta 1 minuto. Então, Ai, assim, é diferente educar menino de menina, né? oh, com Nossa, e eu sei certeza. que semana que vem você também tá com a semana A semana de. do Vida Organizada, eu tô falando com foco em hábitos. Então, tá sendo super Olha legal, porque ao só. longo do mês tô falando sobre isso lá no meu perfil também. Acho que vai acabar ali, só pra gente se despedir do Vai pessoal. Queria acabar. agradecer todo mundo, então, que participou. E a gente vai levar as perguntas para ir respondendo aqui no seu Insta, né? Eu vou responder no meu também, viu, Liz? Obrigada, Tá obrigada bom. mesmo, assim, pelo espaço. Gratidão, pessoal. Ai, gratidão, Thaís. E a gente vai subir esse vídeo no IGTV e depois a gente sobe no YouTube também. Tá Isso, vou bom, subir também no gente? meu canal. Tá bom, obrigada, Alice. Um beijo para você, viu? Vamos nos falando. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.